tarde a todos, boa tarde a todas. Prosa Criminal, novamente, aqui. Esperando meus amigos. Alguns vão chegar atrasados. Satisfação em revê-lo. Meu caro amigo Robson. Você está me escutando bem? Perfeitamente. E aí, meu caro amigo Luciano, como vai as coisas? Melhor agora. Melhor agora contigo. Vamos para mais uma prosa? Opa, que maravilha. Não, sempre fico ansioso para chegar à quarta-feira às 17 horas para ouvir o colega Paulo Yunes, o colega Roberto, o colega Robson, sobre o direito criminal, a execução penal, né? Sobre essa prosa criminal que a gente tem aí, mais aconchegante, sem tantas redomas, sem tantas palavras juridicamente difíceis, né, Robson? Essa é exatamente a ideia, né? A ideia é a gente colocar o direito penal, processo penal e execução penal de uma forma mais fácil para que o advogado entenda, o estudante entenda, aquele que tem alguém da família ou que está sofrendo uma persecução penal entenda que existem procedimentos que devem ser cumpridos, né? E às vezes o advogado ele precisa se ater a esses procedimentos. E hoje nós vamos tocar num assunto, doutor Luciano. Você está me escutando bem, tá, né? Tô. Hoje nós vamos entrar num assunto que ele veio junto com o pacote anticrime. Mas é um assunto, ô Luciano, que já vem sendo discutido na doutrina e na jurisprudência há muito tempo, né? É o tipo de... Eu tenho um HC aqui do Rio de Janeiro, que eu separei aqui, que é de, acho que 2014, cara. Ó, o Paulinho chegou. Que é de 2014, que já falava sobre a cadeia de custódia da prova, né? E aí, esse HC que foi julgado, ele já trazia, né, antes mesmo do pacote de crime, de 2010, ele foi julgado em 2014, ele já trazia... Boa tarde, doutor Paulo Yunes. Tudo bom? Robson, meu grande Luciano, amigo, Marcos, como é que estão, gente? Tudo em ordem aí? Tudo bom, Paulo? Tudo bem, e vocês? Falando aqui com o Luciano sobre a ideia do prosa criminal, né, que é trazer temas atuais, é lógico, como nós trouxemos na semana passada, o doutor Leandro e o doutor André, mas sempre focar na lei, né, nos casos, nos conflitos que existem no Código de Processo Penal, no Código Penal, na Lei de Execução Penal. E eu estava dizendo aqui para
o Luciano que o pacote anticrime ele trouxe diversos reflexos no Código de Processo Penal, né? Lei de Execução Penal, além de outros reflexos em outras normas brasileiras, né? Então, hoje nós vamos tratar da cadeia de custódia. O Dr. Paulo é muito mais didático do que eu, né? Não sei se eu vou conseguir chegar à altura dele, mas eu vou tentar explicar um pouco sobre isso. E é um tema legal, né, Paulo? O que você acha? Eu entendo que é um tema importantíssimo, né? Relacionado à prova no processo penal. Acho que merece a nossa atenção num bate-papo aí, né? Numa prosa criminal, já que cada um de nós tem algum conhecimento, não só teórico, mas também prático. Passou-se a focalizar essa temática com a entrada em vigor do pacote anticrime, que efetuou modificações sensíveis, né? Todo o regramento está lá no 158, A até o F do CPP, né? E vale a pena aqui a discussão. Eu estava falando para o Luciano que ainda que a legislação ela seja atual, professor, mas a discussão é antiga, né? Sem dúvida, é antiga. Outros países, por exemplo, no Chile, eu separei alguns aqui, Chile, Colômbia, Equador, Peru, eles já possuem manuais, né? Que Sem dúvida. Eles determinam como que deve ser a cadeia de custódia da prova. E esses países, eles têm um regramento próprio. Aí é que vai a importância do pacote de crime. Por que eu digo isso? Porque nós temos aí, se a gente for pincelar na jurisprudência, tem, desde 2008, 2009, 2010, se discute a forma como a prova ela é conduzida durante o inquérito, durante o processo. Né? O Luciano atua em vários júris. Quantos júris que você atuou que a prova, você verifica que ela tinha vício? Muito. Olha, vou te falar. Não infelizmente, eu fiz nessa semana algumas audiências de Lei Maria da Penha. E, inclusive, na Lei Maria da Penha, cara, você consegue ver esse problema, tá? Mas no júri você vê demais, exageradamente. O problema todo, Robson, e aí a gente sempre volta nesse assunto, é um código de processo penal inquisitorial, destoante totalmente de uma Constituição Federal democrática, né? Que garante um sistema efetivamente acusatório, né? E aí vem um pacote anticrime que utiliza de um juiz de garantias, trazendo harmonicamente uma cadeia de custódia da prova,
um juiz de garantias para harmonizar o sistema, né? E aí suspende-se o juiz de garantias, né? E deixa a coisa capenga. Complicado. É complicado. E aí você continua ainda julgando com base em provas de inquérito. E eu não sei como você havia me comentado essa semana, como que você vai ter o julgamento daquele seu processo que você comentou comigo, que você tem tentado quebrar cadeia de custódia, que você vai explicar hoje aqui ao vivo. Né? Antes da gente... Antes de você adentrar o tema, você vai explicar alguma coisa aí. Antes, eu estava até esperando ver se o Roberto entra aí para a gente começar efetivamente. Mas eu vou mais ou menos dar uma pincelada sobre a cadeia de custódia. Vocês, mais do que eu, sabem que a cadeia de custódia é um conjunto de procedimentos a partir da hora que isso não sou eu que estou falando, mas isso está no Código de Processo Penal a partir da Lei 3.964, né? Então, é um conjunto de procedimentos. Eles são utilizados para manter e documentar a prova. Esses procedimentos, antes, aí eu pergunto, se vocês sabiam que antes mesmo do pacote anticrime, já tinha uma norma, já tinha uma portaria. Sim, Secretaria de Segurança Pública. É uma portaria aí, Secretaria Nacional de Segurança Pública, portaria número 82, 16 de julho de 2014. Ela já determinava, né, as diretrizes sobre a cadeia de custódia da prova. O Robson, Foi. o 158 e as suas letras são praticamente idênticos a essa portaria. Sim. O 158 até o F, ele, na minha opinião, e eu gosto do direito por isso, porque eu canso de falar para juiz, para promotor, eu entendo a sua posição, eu posso até não concordar, mas eu entendo, porque isso é o direito. Eu entendo que o artigo 158A até o F e parágrafo único, ele ainda é mais ainda enrijecido. Ele ainda é mais, favorável à defesa. Não quer dizer que ele vá beneficiar a defesa, vai beneficiar o acusado. Isso daqui, na verdade, esses artigos, eles trazem uma força para que não ocorra nunca mais o que a gente vê ocorrendo, que é policial trazendo... eu estou dizendo o que eu vi na TV, o que eu vi nos julgamentos, é que policial trazendo aquele kit flagrante, né? Você traz ele. Eu não estou dizendo que existem inúmeros policiais muito bons, mas a cadeia de custódia veio para isso. Ela veio para trazer segurança na hora que o juiz ele vai poder olhar, ainda que ele olhe para o lado contrário. Quando você fala em quebrar a cadeia de custódia da prova, às vezes a gente precisa... Como que a gente vai quebrar a cadeia de custódia da prova, né? Por exemplo, antes do pacote de crime era possível que isso acontecesse, e aconteceu, né? No HC 100 eu até separei. O HC 160.662 do Rio de Janeiro, de 2010, isso ocorreu. Tá? Isso ocorreu. E como isso ocorreu? Porque o advogado ele foi
perspicaz ao ponto de demonstrar aonde estava o erro, mas nós não tínhamos lei, né? Em 2010, nem a portaria ela tinha sido sancionada, que é de 2014. Mas, quando você olha para a Constituição, em que ela traz o contraditório e ampla defesa, quando você traz a prova e a defesa, ela questiona, com base na Constituição, a gente consegue fazer toda essa quebra. E isso falta os objetivos com que aconteceram, a forma como a prova foi conduzida, né? Eu disse aqui que no Chile existe um documento, doutor Paulo, que chama NUE. É um formulário onde é documentado toda a condução da prova. Do momento, nos casos de homicídio, nos casos de roubo, nos casos de furto, todos aqueles crimes que deixam vestígios, eles, a partir do momento que o policial militar, que o policial civil, que o delegado de polícia, ele toma ciência dessa prova, ele passa a ser prova também. Por que ele passa a ser prova também? Porque a partir daquele momento ele é responsável por toda a cadeia de custódia dessa prova. Ele é responsável para saber o que fez, para onde fez, como faz, como não faz. O artigo 158 fala, né? Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear a sua posse e manuseio a partir do seu conhecimento até o seu descarte, né? Quando eu falo isso aqui, então, a partir do momento que você toma conhecimento da prova, ela inicia-se a cadeia de custódia. A partir do momento que ocorre um homicídio, aquele local onde ocorreu o homicídio, ele deve ser preservado. A partir do momento que você recolhe a droga de um suspeito, aquele policial que recolheu a droga, ele passa a ser o primeiro da cadeia de custódia. E a partir do lacre, que nós temos já há muito tempo, porém, muitas vezes isso não era levado em conta, agora com a legislação, ele vai ser, né? Então, o que ocorre? A gente vê muitas vezes a dificuldade da polícia judiciária ela implantar esses procedimentos, né? Eu tive uma audiência em que eu rolei vários servidores públicos, porque ali, esses servidores públicos, são eles que manusearam a prova. Mas aí o detalhe não está só em arrolar os servidores públicos. O segredo, ele está em aferir em que ponto há divergência entre um procedimento e outro. Em processos onde tudo gira em torno da prova, você não estuda mais o delito. O delito é consequência. Porque, às vezes, se você estudar o delito, se você estudar o verbo do crime, você não vai conseguir muita coisa. É diferente quando você vai defender ou vai atuar num processo em que uma pessoa, por exemplo, rouba várias casas, né? Que aí você vai saber se é o crime continuado, qual que é o tempo, qual que é o número de delitos. Então, tem tudo isso, né? Agora, quando você vê os crimes onde existe um ou dois delitos, ou três delitos, e aí se você vê que existe uma prova inequívoca daquilo que acontece, mas essa prova ainda é fraca, como, por exemplo, muitas vezes,
quando se apreende o celular. Quando se apreende o celular, o que acontece? A partir da hora da apreensão do celular, você precisa conduzir o inquérito de uma forma ostensiva para que você determine aonde que aquela prova vai para que ela não seja contaminada, né? A prova é um instrumento recognitivo, é um instrumento persuasivo, é um instrumento que é só por meio dele que o juiz vai tomar um caminho, ou o caminho da defesa ou o caminho da acusação. Então, isso é que leva a você determinar ou não se você vai no caminho da cadeia de custódia da prova ou não. O artigo 158... Agora, Robson, posso te interromper? Sim. O seguinte, uma crítica agora. Então, vamos lá. E pela crítica é o seguinte, o artigo 158, ele fala o seguinte, considera-se cadeia de custódia, e a crítica eu vou colocar um negócio aqui. Deixa eu ver então se vai funcionar. Peraí. Como é crítica, eu vou meter um fogo aqui, tá? Então, vamos lá. O artigo 158, ele fala o seguinte, ó. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado. Como ele fala em vestígio, tá? De todo objeto ou material bruto visível ou latente constatado e colhido em relação à infração. Meu amigo, vestígio. Por que só vestígio? Se cai em vestígio. No meu ponto de vista, é uma definição muito estreita. Entendeu? Essa definição poderia ser estendido, por exemplo, uma interceptação telefônica, ok, certo? Uma troca de e-mail, tudo bem. Mas e a memória da pessoa? Como você quebra a custódia da memória da pessoa? A memória... Entendeu? Entendi. Como você quebra a custódia, por exemplo, da cena do crime? Beleza. Mas você não consegue manipular a memória da pessoa? Sim, mas... Paulo, Marco, aumenta o ar-condicionado aí, que você deve estar passando calor aí, meu amigo. É uma crítica, agora eu vou voltar ao normal. Não, mas foi muito boa a crítica, muito interessante. Já virou meme, não tem jeito, cara. Agora toda vez que você for criticar, você vai ter que acender o palito de fósforo aí. É que amanhã eu vou fazer o júri, e o júri foi... O cara meteu fogo na casa, cara. Puta, eu tô no espírito da coisa. Ai, meu Deus do céu. Ó, eu queria aproveitar um tempinho aí, se vocês me permitem, para agradecer algumas pessoas aqui que entraram, né? Dentre elas, o melhor DJ do Brasil, que é o Chico Once, tá? Entra lá no Instagram dele e curte lá, você vai ver. É o melhor DJ do Brasil. E faz lives aí aos sábados à noite, aos domingos, muito boas. Um abraço, Chico. Agradecer o presidente da OAB, que nunca falta, né? O nosso presidente Henri Atique, a professora Ivana Mussi, que passou por aqui também, agora vai lecionar lá em Catanduva. Vi também aqui, aí a professora Ivana, um abraço, Ivana, está sempre acompanhando e prestigiando a gente aí, nessa live super legal aí, no Prosa Criminal.
Agradecer também que eu vi aqui o Henrique Tremura, né, criminalista de Skol, aqui em São José do Rio Preto, nosso amigo. Agradecer também o outro criminalista de Skol, que a gente vai ter que convidar aqui, que é o Diego Carreteiro, né? Precisamos convidá-lo também para conversar sobre alguns assuntos aí com a gente. E queira ou não, o Diego Carreteiro é um fera, né, cara? Quando se fala em defesa do advogado, né? Prerrogativas do advogado. O Félix Santos, lá de Votuporanga, grande advogado. Abração, Félix. E também o Kleber, né, Vacari, Dr. Kleber Vacari, que é um fera aí no direito médico. E aí eu vou puxar o gancho, tá? Bom, tem que agradecer o nosso sempre Paulo Sumariva, né? Monstro do direito penal, aqui de São José do Rio Preto, né? Ele apareceu aí, já fez uma graça aqui para nós. Mais inteligente só dele passar aqui, professor. Pois é, pois é. Eu vou puxar o gancho, Macri, dessa tua observação, que eu achei muito interessante, fazendo uma analogia ao próprio direito médico, né? Então, se a gente está falando de preservação da prova no processo penal, a gente está falando de preservação da sua integridade, da sua autenticidade. Isso é fundamental também no direito médico, à medida em que existem protocolos a serem seguidos nos hospitais para se fazer uma cirurgia, né? Tanto no pré, quanto durante a cirurgia, quanto no pós-operatório. Então, a gente vê que tudo que envolve a atuação humana, não é? Busca-se realizar com uma perfeição. No entanto, humanos que somos, sabemos que temos muitos defeitos. E o erro, ele compõe essa nossa caminhada, né? Então, se o objetivo maior aqui é preservar a autenticidade da prova, os franceses diziam que a prova pericial é a testemunha que não mente jamais, né? Isso é muito interessante, porque não há dúvidas de que, com a implementação no pacote anticrime de todo esse regramento relacionado à cadeia de custódia no processo penal, a polícia, em 30 dias, que foi a vacatio legis, jamais conseguiria se implementar, principalmente pela falta de investimento, e aqui a gente está falando da Polícia Civil, e certamente estamos falando principalmente, né, da perícia criminal, né, em 30 dias. Praticamente impossível essa implementação. Então, isso trouxe uma preocupação muito grande do próprio Ministério Público, que é o destinatário de todas essas provas, no caso da ação penal pública, em fazer valer, né, esse compromisso legal por parte da perícia criminal e, consequentemente, por parte da polícia investigativa, né? Então, aqui, a ideia é exatamente essa, né? Observar que, ao final de tudo, o que se quer é preservar a autenticidade ali daquela prova colhida, né? Isso é muito importante porque a gente pode levantar alguns questionamentos aqui, né? Como, por exemplo, presença de pessoa não autorizada no local do fato, como bem levantou o Robson aqui, não é? Então, astutamente, o que fez o Robson lá naquela audiência? Eu vou arrolar todo mundo, né? Que consta aqui desse inquérito policial, não é? Todos os servidores, delegados, investigadores, etc., para ver se realmente, né, eles estavam presentes, o que fizeram, né, se eles vão falar a mesma língua em relação à cadeia de custódia, né, a preservação dessa prova. Isso é importantíssimo, né? Acondicionamento inadequado, não é, daquele vestígio, daquele material, daquele objeto que foi colhido, não é? Tem aí o Estado condições de fazer esse acondicionamento de forma adequada, não é? Ausência de identificação de todos os agentes, né, que ali estavam, que de alguma forma participaram dessa investigação. Então, são vários questionamentos, né? E uma questão muito interessante, que eu acho que está mais ligada ao nosso compromisso como advogados,
aqui no Prosa Criminal, que é de trazer alguma orientação, né, compartilhar algum conhecimento, é a questão voltada ao que deve o advogado fazer, como ele deve orientar um possível cliente, né, que se encontra numa situação de busca e apreensão, um flagrante delito, né? Olha, a resposta é muito simples e ela está na palma da mão da gente, quando não está no bolso, né? Filmar absolutamente tudo, não é? Essa filmagem é importantíssima, ela é importantíssima, porque amanhã, por meio dessa filmagem, vai se poder identificar as pessoas que estavam presentes, vai poder identificar ali uma situação em que o perito colheu aquele vestígio, né? Colheu a arma do crime sem uma luva, por exemplo, não é? Enfim, são questõezinhas bastante pontuais, mas muito importantes. Porque, como eu disse, né, uma perícia criminal que tem toda essa preocupação, ela é fundamental amanhã para formar a convicção do magistrado, seja pela absolvição, seja pela condenação. Ok? Concordo contigo, Paulo. Concordo contigo. Confesso que quando eu iniciei na defesa desse meu cliente, que eu não vou poder falar nomes aqui porque ele está em segredo de justiça, mas quando eu iniciei na defesa desse meu cliente, a primeira coisa que eu disse, é lógico, né, depois da gente, de todos os pormenores, a primeira coisa que eu disse foi: eu preciso ler o inquérito inteiro, porque tudo aconteceu muito rápido, foi uma operação que disparou e ele me procurou depois de 10 dias, né? E a primeira orientação que eu dei para ele foi o seguinte: antes de qualquer coisa, de você falar com qualquer pessoa, eu preciso ler o inquérito. E logo no início do inquérito, Paulo, estranhamente, e aí essa é a dica que o professor está dando, é exatamente isso. Quando você lê o inquérito policial, e o advogado ele tem direito, no momento da procuração, de ler todo o inquérito policial, eu comecei a ver a atuação, como eu disse no juízo, anormal de, no mesmo dia, 3 delegados terem atuado no processo. No mesmo dia, 3 investigadores terem atuado no processo. A portaria inaugural, ela ser protocolada no sistema com 30 dias da prisão dele. E aí, detalhe, ele não foi interrogado no momento que ele foi preso. Então, tudo, na verdade, correu. Mas a pergunta, muita gente me falou: mas, doutor, porque não dá para você explicar essas peculiaridades. É lógico, você tem que ler o 158A, 158B, 158C, o D, o E e o F. Porque cada um desses artigos, eles inauguram determinados procedimentos. Por exemplo, a prova ela tem que ser acondicionada individualmente, e a forma como é acondicionada depende da prova que se faz. Como que você acondiciona o papel, como que você acondiciona um celular, como que você acondiciona uma droga, como que você acondiciona um óculos, ou como que você acondiciona um anel, um sangue. Então, o olhar é macro. Ele não é somente para... Porque às vezes, e essa é a intenção do Prosa Criminal, é trazer a informação fresca para os nossos amigos, mas para que eles saibam que, se você olhar, de repente, somente no que aconteceu, você esquece no que está em volta. Em tudo que eu levantei durante a audiência de instrução, não estava nada no processo.
Não tinha uma informação no processo. Todas as informações elas foram levantadas por quê? Parece jargão e parece que a gente fala muito isso o professor fala durante as aulas, o MAC, parece que a gente fala tudo muito. Que a prova, que durante a instrução criminal, é que você faz o juízo de valoração da prova, não é isso, Paulo? Sem dúvida. Ô, Robson, só antes de complementar, enaltecer aqui a presença de mais 2 advogados. Um é o Dr. Juan, né? Advogado criminalista também, de escola, um amigo, ex-aluno, excelente profissional. Obrigado, Juan, pela presença. E também a presença de nada mais, nada menos do que o Dr. Regis de Oliveira, né? Que é advogado, foi magistrado, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, professor, deputado federal. Muito obrigado, Dr. Regis, aí pela presença, viu? E meu conterrâneo. Seu conterrâneo, Marcos? Lá de Monte Aprazível. Opa! É isso aí, é isso aí. Então, nossa responsabilidade aumentou, né, doutor? Aumentou. Com certeza, com certeza. Bom, eu acho que isso que entrou aí, eu acho que numa oportunidade a gente pode trazer, porque é exatamente isso, isso que o prosa criminal é. A gente quer, de uma forma regional, trazer... Porque cada um, Paulo, cada um sofreu uma situação ou atuou numa situação atípica que eu talvez não tenha atuado. Por exemplo, nesse julgamento, nessa instrução desse processo. E é isso aí, a gente precisa convidar sim, Paulo. Obrigado aí por você. É esse o objetivo. Aí o presidente da OAB, lá de Bebedouro, o doutor Leandro Augusto Conto. Obrigado pela presença, meu amigo. Bom, só fazendo um resuminho aqui daquilo que o Robson estava falando, para esclarecer um pouco mais, para quem não é muito afeto aí à área criminal, o 158, que vai da linha, na verdade, das letras A a F, ele traz ali as seguintes etapas. São 10 etapas relacionadas à preservação da cadeia de custódia, né? O reconhecimento, o isolamento, a fixação. Aí depois vem a etapa de coleta. Essa obrigatoriamente tem que ser feita pelo perito criminal, não é? O acondicionamento, né, que seriam as colocações em recipientes adequados, né, daqueles vestígios, o transporte, o prosseguimento, né, o processamento, né, ou seja, a realização de exames, né, pela perícia técnica, pela polícia técnica, o armazenamento e, por fim, o descarte, né, que seria a eliminação quando isso for determinado. Então, é toda uma linha, né, é toda uma marcha que tem que ser seguida para que se possa, ao final, chegar a um processo penal, a uma ação penal, e se concluir que foi, sem dúvida nenhuma, preservada essa autenticidade da prova. Porque a pergunta que vai se fazer lá ao final, e o Robson observou bem isso, dizendo que, por vezes, o foco, né, na discussão acaba saindo, né, desviando da discussão de mérito, né, daquela ação, daquele crime, etc. e tal, na apuração do delito, em juízo, e acaba se concentrando exatamente aí, né, na autenticidade da prova colhida, né, e utilizada ali pelo Ministério Público em juízo, de modo que a pergunta que se faz, e que é muito importante, é se esse juiz vai determinar uma ilegalidade, uma nulidade, né, dessa prova, ou, por vezes, fazer uma valoração distinta da que ele faria se realmente a autenticidade se comprovasse, né? Se realmente todas aquelas etapas fossem, de fato, seguidas, né? Então, isso é muito importante. E o Luciano Macri, com certeza, já vivenciou isso numa sessão de plenário, né? À medida em que o questionamento relacionado à autenticidade dessa prova vai colocar uma pulga atrás da orelha do Conselho de Sentença, né?
dos jurados, no sentido de que pode sim ter havido, né, uma falta de precisão dessa prova em alguma dessas etapas, em algum momento, né, dessa cadeia. Então, acho que isso que é fundamental, né? Ao final, o magistrado fazer essa valoração, né, podendo até entender por uma nulidade, né, podendo até entender que aquela prova ela não merece uma valoração tamanha a ponto de ser considerada prova no processo penal. Não é isso, Macri? Você pode alegar ela na resposta à acusação, né? Na, nas alegações, né? Na apelação, no caso, no rese, né? Sim. Na hora do plenário, você pode levantar após a leitura do pregão, né? Então, abriu o pregão, vai apresentar, vai fazer o sorteio dos jurados, você já apresenta como preliminar de nulidade, e você ainda pode como argumento ali para os jurados. Você tem várias possibilidades. E se porventura se sustentar uma nulidade absoluta, caberia até uma inovação na tréplica, né? Cabe. Perfeitamente. Isso é interessante. Então, você vê a importância, né, da cadeia de custódia. Mas como bem já posicionou o Robson, né, não é um tema novo, né? Ele entrou em discussão porque, de fato, a lei o acolheu, né? No entanto, como muitas coisas aqui no nosso país, a vacatio legis foi bem curta, né? Então, pode ter certeza, isso está fervilhando, né? Queimando, para usar aqui o termo mais importante da prosa de hoje, né? Literalmente queimando nos tribunais aí de todo o país, né? Isso eu não tenho dúvida. Quando a gente fala de cadeia de custódia da prova, eu acho que todo mundo aqui já viu o caso do O.J. Simpson, né? Aquele é um caso nítido, né? Mas aí eu pergunto para o Dr. Macri, que é tem bem mais experiência do que eu, e o Dr. Paulo. Aqui no Brasil, nós temos poucas pessoas que batem ou que estudam a cadeia de custódia da prova. Por um lado, porque às vezes a condição financeira não ajuda, e por outro lado, porque às vezes o defensor não indica esse ponto, né? Mas eu não sei, né? Mas eu acredito que aqui no Brasil isso está começando a ser discutido a partir da entrada do pacote Tigrinho. Porque antes disso, até mesmo porque para eu colocar dúvida, para a gente colocar dúvida no processo, em primeiro lugar, a gente precisa saber se o delegado tem conhecimento, né? E quando eu perguntei para o delegado, ele falou que não existia nenhuma portaria, mas eu fui bem claro com ele. Eu falei, doutor, mas não tem nenhuma portaria que determina a custódia. Não tem, doutor. Nem lei, também não tem. Ou seja, ele de certa forma, ele errou de 2 pontos. Primeiro, falar que não tinha uma portaria, mas tinha. E segundo, falar que não existia uma lei que determinasse o que eu estava querendo. Em momento algum eu falei da lei, mas a todo momento eu discutia a forma como ele conduziu, né? Como ele conduziu, como os anteriores conduziram a cadeia de custódia. E um ponto crucial, viu, o Macri?
é também, não é só também na cadeia de custódia. Ela tem que ser, a gente tem que analisar o momento em que a custódia ela é colocada à prova, porque esse momento que ela é colocada à prova, ele, que a gente fala do deslacre, né? O que quebra, no momento que se quebra o lacre, já tinha, mas esse procedimento ele foi fortalecido com o pacote de crime. Ou seja, não sendo seguido, essa prova é uma outra situação, para o Paulo e para o Macri. Essa prova, ela não atendendo o artigo 158 em todas as suas letras, ela se torna também uma prova ilícita com base na Constituição, no inciso 51, né, da Constituição, 56, né? Aí é uma outra pergunta. Ela é considerada ilícita daquele cadeia de custódia? Se não houve o contraditório e a ampla defesa, ela é considerada ilícita? É uma outra situação. Então, se a gente tivesse o juiz de garantias, isso o juiz que iria julgar o caso não teria nem contato com essa prova, né? Exato. Entende? Exato. Exatamente. Agora que lógica tem o juiz que já teve contato com a prova, né, julgar que ela é uma prova ilícita, tendo contato com a prova? Entende? O que você acha, Paulo? Então, essa é a grande questão, porque, como eu disse anteriormente, né, a pergunta é aquela que eu fiz, né? Ao final, se entendendo que houve uma quebra na cadeia de custódia, seja qual for a etapa, né, que se questionou, ou a não sua realização, o que aconteceria? Uma nulidade da prova, não é? Uma desconsideração da prova, uma valoração mais adequada, levando-se em consideração o que de fato aconteceu com essa prova, não é? Quais os vícios ocorridos, essa é a grande questão. Eu entendo que pode até se chegar ao entendimento de uma ilicitude, porque a ilicitude está relacionada à colheita da prova, né? O acesso a essa prova, de fato, né? Mas é preciso analisar o tipo penal, né, e fazer a subsunção do fato à norma, porque os tipos penais que tratam exatamente dessa ilicitude na colheita da prova são compostos, como todos os demais, de um núcleo do tipo, né, e do bem jurídico tutelado, né? Então, é preciso analisar com muito cuidado, né? Não dá para responder que automaticamente, né, uma prova que deva ser desconsiderada pela quebra na cadeia de custódia ou por um vício na cadeia de custódia, obrigatoriamente quem efetuou a sua colheita, quem realizou a sua colheita, agiu de forma ilícita, né? Isso não dá para a gente afirmar. Aí teria que se instaurar um inquérito policial e se determinar as investigações, né? Mas é bastante interessante o questionamento. Eu vou deixar duas dicas aqui, feitas pelo professor Rogério Sanches Cunha, né? Num webinar que ele fez em relação a este mesmo tema. Uma dica de filme já foi dada pelo Robson, né? Que é O Povo contra O.J. Simpson. Ali é bastante interessante a história, né, relacionada a esse tema. E o outro é uma série que chama Staircase. Stair é de escada, né? Staircase. Então, é uma série bastante interessante também, que eu já dei a dica aqui, né? Ou seja, a filmagem, né,
da atuação policial dentro da casa de um cara que encontrou a esposa caída de uma escada, né, morta. Então, ele passou a filmar tudo, né, toda a atuação da polícia, exatamente para utilizar isso como prova amanhã e questionar, né, e questionar o que de fato aconteceu para efeito de preservação da prova que foi colhida pela polícia na sua casa. Agradecer também, Robson, aqui o advogado, grande amigo, Fernando Mariano, que foi conselheiro da OAB na gestão passada, ali de Votuporanga. Um abraço, Fernando. Tem muita gente bacana aqui, viu? Entrou também o doutor Davi Quintiliano, um advogado trabalhista de renome aqui em Rio Preto também, muito conceituado e muito competente. Professor também. Mas, voltando ao caso, agora vocês imaginem, Paulo, imagine uma coisa. Vamos pincelar sobre o que aconteceu. Você conversar com cada delegado, porque o segredo não está na resposta, né, Paulo? O segredo está na pergunta, né? Porque todo mundo tem aquele jargão, né? Você tem que saber onde você vai bater, né? Para você descobrir o que você quer saber. Então, a pergunta ela é crucial nesses casos. Você pergunta para um delegado de onde que ele recebeu, como que ele recebeu, o horário que ele recebeu, por que que ele não fez, que lacre que ele estava. Eles não vão lembrar do lacre, tá? Tanto é que no final da audiência, muita gente começou já a falar, olha, não lembro, doutor, não lembro, doutor, não lembro. Por que que não começa a falar isso? Porque as coisas elas começaram a acontecer. Uma outra questão, Paulo, que eu falo muito, é que às vezes, quando você entra no processo em defesa, resposta à acusação, de repente, não falar nada é defesa. De repente, você não falar é um exercício da defesa. Porque você levanta toda a tua tese de defesa, mas é para você levantar ela durante a instrução criminal. E não tentar levantar ela para o juiz julgar antes de ver a prova. Porque por mais que eu dissesse que a cadeia de prova, cadeia de custódia foi quebrada, Paulo, por mais que eu, em minúcia, colocasse isso no papel, ele não ia apreciar isso em sede de resposta à acusação. Né? E aí, quando você pergunta para delegado, policial militar, policial civil, escrivão, teve um determinado momento, para abrir o lacre, eles tinham um delegado e 2 escrivãos. Então, as perguntas que você faz em toda a cadeia de custódia, elas que vão levar a prova para o juiz. Quem está escutando é o juiz. Então, a resposta deles é que é a prova. Né? A resposta deles é que é a prova. Como aconteceu, como a prova ela foi analisada, como o lacre foi rompido, por que foi tirado certos documentos, o porquê que todos os documentos foram acondicionados num invólucro, né, que eles falam, o porquê que de manhã, num determinado horário, chegou ao ponto de, na parte da manhã, a prova está num lugar e após o almoço está em outro lugar, sem a necessidade de transporte da droga. Sem a necessidade de transporte do documento. Robson, isso que você está dizendo é importantíssimo, cara. Desculpa te cortar, porque eu vi que entrou aqui o professor Marcos Coutre, né? É um excelente professor, um dos maiores nomes do direito médico no Brasil, né? Um abraço, professor Marcos Coutre. Uma honra para a gente recebê-lo aqui, viu? Eu te cortei exatamente porque eu vi o professor Marcos Coutre entrando e eu fiz aquela analogia com o direito médico, né? No direito médico Sim. Tem os protocolos, né? Ou melhor, na medicina tem os protocolos, né? Que são muito analisados pelos advogados que atuam no direito médico, assim como
Não, eu sou seu fã, professor. Não vamos discutir sobre isso, não. Ele está colocando aqui no vídeo. Eu também sou, Paulo, então, somos dois. O Robson fez lá no 3. Congresso de Direito Médico também, né? E isso é muito interessante, né? Que você levantou. A prova é manipulada por pessoas, né? Numa cadeia de custódia. Então, não se faz a coleta da prova como se a gente pudesse resumir em um único ato, né? O locus delicti, uma coleta de determinado vestígio, e dali em diante se coloca numa máquina e lá ao final a gente tem essa prova totalmente periciada, manipulada, enfim, né? Investigada. Não é assim, nós todos sabemos. Então, quando você cita que, no único dia, 3 delegados de polícia, né, se manifestaram no inquérito policial, 3 escrivãos, ou até mesmo investigadores, né, se manifestaram ali nos autos, tudo isso precisa ficar registrado exatamente para se preservar a autenticidade dessa prova, né? Então, os 3 tiveram contato, né, com esse vestígio, com essa prova que foi colhida. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Por isso que, se a gente quer chegar a um processo penal que traga, de fato, uma matéria de prova, não é, que foi manipulada desde o locus delicti até as barras de um tribunal, não é, a gente precisa, sem dúvida, de um regramento como esse, que foi inserido, né, que, apesar de não ser novo, né, não era considerado lei, né, agora sim, e, portanto, a importância da discussão do tema, né? E aí, já partindo para a cereja do bolo, quando chegou na 4ª testemunha, em que a escrevente falou para a juíza, falou assim, doutora, delegado tal. E aí a juíza abriu para o promotor falar e a escrevente falou, não, doutora, ela foi enrolada pela defesa. Aí eu falei com o primeiro. Aí no segundo, outro delegado. Aí a juíza falou assim, mas ela foi também enrolada pela defesa? Foi, doutora. Todos os outros servidores foram enrolados pela defesa. Ou seja, ela não estava esperando isso. E, incrivelmente, a cadeia de custódia ela foi quebrada depois da 6ª testemunha, quando um investigador de um início de uma central de penal, no D ou no E, que tem que ter uma central de cadeia de custódia, que é onde a prova tem que ficar armazenada, e lá nessa cidade ela já está se fazendo isso. Eu creio que eles estão eles se como é que estão se adequando, eles né? estão começando a se organizar. Isso. Ele incrivelmente ele me diz no meio do interrogatório, eu perguntei por que a prova, perguntei se ele era perito primeiro. E eu perguntei por que a prova chegou na mão dele. E aí ele disse para mim, Paulo, que chegou na mão dele para ele saber se o MEI do celular, onde estavam outras 3 provas, ele tinha sido furtado ou roubado. E aí eu perguntei, como que o senhor abriu? O senhor deslacrou? Ele falou, não, eu rasguei o saquinho e tirei-o do plástico. Depois eu coloquei de novo. Maravilha. Aí, nesse momento... Asepsia total da prova. Nesse momento, eu continuei a cadeia de custódia e a pergunta passou a ser, como o senhor recebeu o invólucro, o saco com o lacre? Ele estava intacto? E todos os posteriores disseram que, se não tivesse intacto, que eles não receberiam a prova. E para todos eles, eu disse, parabéns, é assim mesmo que tem que ser conduzida uma prova. Então, nesse momento, uma pergunta no meio de 12
testemunhas ela determinou, fora as contradições entre quem recebeu e quem enviou, até aí. Mas uma testemunha no meio de tudo que houve, na minha opinião, a quebra da cadeia de custódia. Ô Robson, já que você falou em 12 testemunhas, só esclarece para quem está nos assistindo, né? Por que 12, né? Já que os procedimentos trabalham com 8 no comum ordinário, né? 5 no sumário. Esclarece aí para a gente. Porque é uma para cada fato, né, professor? O caso envolveu falsificação do documento, envolveu corrupção ativa, envolveu tráfico de drogas e envolveu lavagem de dinheiro. Então, pela jurisprudência, são 5 para cada fato. Né? Para cada fato. Mas aí você tem que fundamentar. Alguns juízes não aceitam, outros não fazem questão. Mas acabam aceitando tranquilamente. Eu acredito que ela tenha aceitado porque ela achou que era do Ministério Público. Ah, sim. Porque te questionou, né, se tinha sido arrolado pela defesa, né, ou pelo Ministério Público. Ô Robson, deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Marcelo Signorini, né, grande tributarista aí, colega nosso de faculdade. Rapaz, olha quem entrou aí. Doutor Luan, grande abraço, Luan. Tá bom, meu amigo? Advogado também, aqui em São José do Rio Preto, grande amigo de todos nós. E tem um amigo de infância meu aí que eu queria mandar um abração aí, viu, Robson? Que é o Álvaro Bellini. Abraço, Álvaro. Abração, obrigado aí, cara, pela presença. O professor, e é isso, eu acho que esse é um assunto novo em que a gente, principalmente nos casos que envolvem o júri, né? Aí nós temos um especialista aqui para prosear, né? Doutor Luciano, eu acho que uma hora a gente precisa falar sobre isso, referendado pelo júri. É isso aí. Opa, tô às ordens. O júri é uma paixão que eu tenho. Amanhã tenho um bem pesado. Infelizmente, a cadeia de custódia ainda é um campo, um limbo jurídico. Nós não sabemos, né? É um desafio. Ora anulam, ora não anulam, né? Agora voltou. Ora anulam, ora não anulam. É um reino de arbitrariedades. O nosso processo penal ainda é um processo penal inquisitivo, né? É uma luta para a gente harmonizar esse processo penal acusatório. E assim, nós somos lutadores, né? A gente luta pelo processo penal acusatório. E vamos seguir na luta. Não vamos abaixar a cabeça jamais. Eu gosto muito do que o Zanoni, eu sigo ele, o professor Zanoni. Como ele diz, nós somos guerreiros, né? Guerreiros, porque atuar na área criminal não é fácil. Não é fácil. É isso aí. Vamos acabar aqui com... Como é que chama aquele filme lá da motocicleta lá? Como é que eu esqueci o nome. Sempre na resistência. É isso aí. Paulo, obrigado, pessoal. Prosa Criminal. Vem novidade por aí. Quarta-feira que vem nós estamos juntos. E uma boa semana para vocês. Nós estamos no meio da semana. Tem muito para trabalhar ainda. Opa! Maravilha. Vamos definir o próximo tema. A gente avisa aí, pessoal. Um forte abraço a todos. O importante é as perguntas, né? A gente tem que ter perguntas durante a live. Vamos definir as perguntas aí para o pessoal fazer. Estamos querendo pergunta, pessoal. É isso aí, vamos animar, pessoal. Vamos prosear com a gente aí. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.